paz, queridos artistas de Deus, que alegria estar aqui com você para tratar um tema tão importante, escrito por um santo, São João Paulo II. Então vamos falar um pouquinho sobre a carta que São João Paulo II escreveu para os artistas em 1999. E o nosso tema é a arte e o belo. Já quero agradecer a você que está acompanhando esta formação e quero rezar com você para que possamos nos colocar diante do artista, diante daquele que criou todas as coisas, que criou a mim e a você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero suplicar agora que o Espírito Criador possa pairar agora sobre as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentidos, a nossa razão. Que o Espírito Santo possa agora nos conceder a graça de mergulhar na vontade de Deus a nosso respeito nesse momento. Sopra sobre nós, Senhor, o Teu Espírito, o sopro da vida, o sopro criador, para que possamos, de fato, estarmos abertos à Tua vontade, ao Teu mover, aquilo que Tu queres de nós. Senhor, eu consagro agora ao Teu domínio tudo aquilo que eu falar aqui, para que seja realmente manifestação do Teu poder a todos aqueles que me escutam nesse momento. Tua é a honra, Tua é a glória. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gente, falar de uma carta escrita por João Paulo II, meu Deus, falar deste homem, porque não tem como, quando você vê algo escrito, né? A escrita ou a escultura ou a pintura de um artista ou a música, essa arte ela transmite, né, aquilo que está dentro da pessoa, né? Então quando você lê uma carta de João Paulo II, você mergulha no interior, um pouco no interior deste homem. Meu Deus, era um homem amante da arte, amante da beleza, apaixonado, tanto que ele era um artista, né? Não só escritor, mas era também, contracenava em peças teatrais, né? Escrevia, né? Era diretor de peças, autor de algumas peças também. Então ele gostava de contracenar, ele tinha facilidade para decorar os textos, era um ótimo ator, João Paulo II. E ele tinha uma sensibilidade aguçada para música, né? Para arte, né? Para pinturas, para poemas, enfim. Então ele gostava muito da arte, sempre gostou, era apaixonado pela arte. E ele escreveu essa carta aos artistas, acredito que você já tenha lido, você que é artista que está acompanhando aí. E vamos fazer essa formação com bastante alegria imensa estar aqui para poder partilhar um pouquinho desse tema com vocês, né? E São João Paulo II, ele começa lá no primeiro e no segundo parágrafo da carta falando do nosso fundamento e da nossa essência do nosso ser artista. A essência do nosso ser artista. Nós somos artistas porque nós fomos criados à imagem e semelhança do grande artista. E aí João Paulo II ele nos remete a toda a obra criacional, né? Aí ele traz a questão, ele fala assim, ó, com amorosa condescendência, olha para você ver, o artista divino transmite uma centelha de sua sabedoria transcendente, né, sua sabedoria que transcende, né, as nossas realidades humanas. Ele transmite uma centelha, o artista divino transmite uma centelha de sua sabedoria ao artista humano, eu e você, chamando-o a partilhar do seu poder criador.
Ou seja, nós não criamos nada, mas é Ele que cria em nós. E porque fomos criados à sua imagem e semelhança, a partir dele nós conseguimos expressar a arte, expressar o belo, né? Por isso a arte e o belo. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre o fundamento do ser artista em si e um pouco dessa beleza. O que é essa beleza, né? E ele traz também toda essa questão de Gênesis 1, né? Lá no parágrafo 2 ele fala, na verdade é no parágrafo 15, né? No penúltimo parágrafo, essa carta tem 16 parágrafos, né? Então no parágrafo 15 ele fala do Espírito Criador, citando Gênesis 1. Ele diz que esse ruar, ele paira, né? As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Então, ter a consciência de que o Espírito Criador que movia sobre a face das águas, e ele fala que é essa afinidade da palavra expirar, sopro, né? Expiração, ruar, esse sopro que cria todas as coisas, né? Ele fala que está ligada a palavra expiração à inspiração, né? Então, eu consigo transmitir a minha arte a partir do Espírito Criador que habita a minha alma. Meu Deus, o que é isso? Quando eu falo de arte cristã, eu já estou tratando do ser cristão, né? Acredito que você que está me assistindo é batizado? Sim? Ok. Então, o que realmente nos configura como cristãos, né? É o batismo. O batismo que nos traz, ele nos tira dessa realidade de morte para uma realidade de vida em Deus, né? Antes éramos só criatura e pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito, o próprio Deus, começa a habitar a alma, né? Então, o ser humano, a partir quando a gente coloca ser artista cristão, eu preciso entender que a arte cristã, ela deve ser fundamentada no meu batismo, nesse Espírito que está dentro de mim, porque somente assim eu consigo também gerar vida. A minha arte só gera vida quando ela está mergulhada em Deus, no ruar, no sopro, quando eu estou unido ao sopro de Deus, ao grande artista, ao grande criador. E é nele que se fundamenta a minha arte, é nele que a minha arte tem essência. E é interessante você saber que você foi escolhido. Porque João Paulo II, no parágrafo 2, diz assim que nem todos são chamados a ser artistas. Nem todos são chamados a ser artistas, no sentido específico do termo. Ele fala que o mundo precisa tanto de artistas, da mesma forma que precisa do médico, que precisa do agricultor, senão a gente não tem que comer. Da mesma forma que o mundo vai precisar de todos os profissionais, dos cientistas, o mundo precisa de artistas. E você precisa ter essa consciência de que você foi escolhido para ser artista. Não é todo mundo que tem esse dom de expressar a arte, seja através de escrita, de pintura, de escultura, da música, né, do cantar, do tocar. Mas é interessante você perceber que esse ser escolhido, eu fui escolhido para ser transmissor da beleza de Deus através da minha arte. Será que eu tenho consciência disso? Porque São João Paulo II diz assim, quanto mais consciente está o artista, quanto mais consciente está o artista do dom que possui, está no parágrafo 1, tanto mais se sente impelido a olhar para si mesmo. Olha que interessante, olhar para si mesmo e para a criação inteira com olhos capazes de contemplar e agradecer, elevando a Deus o seu hino de louvor. Só assim é que ele pode compreender-se profundamente em si mesmo e a sua vocação e missão. Ou seja, olha o que João Paulo II diz. O artista que tem a consciência do dom que carrega é aquele que olha para o seu interior. É aquele que olha para si. Querido irmão, querida irmã,
Você tem olhado para o seu interior e olhando para o seu interior você tem encontrado aquele que te habita? Você tem encontrado o grande artista que está dentro da tua alma? Como diz Santa Teresa, nós somos um castelo e no centro deste castelo mora um rei. Ele está dentro, no mais profundo. E nós precisamos atravessar várias moradas para chegar até ele. Mas você tem lançado esse olhar primeiro para o seu interior de artista? Você tem a consciência do dom que Deus te deu? E São João Paulo II, no parágrafo 2, diz assim: as obras de arte falam de seus autores. Você já percebeu que quando você pega uma pintura de alguém, sempre você vai ver que ali traz traços da própria pessoa. Só você tem esse jeito de tocar. Já reparou? Tem gente que pode tocar melhor, pior do que você. Tem gente que canta melhor, pior. Mas igual você, tem não. Só você canta assim. O timbre da sua voz, olha que interessante. O mesmo Deus que deu, né, que criou timbres específicos para cada pássaro, na altura específica, o som das ondas do mar quando se quebram, o som das árvores quando o vento bate. O mesmo Deus que criou cada som, Ele criou o som da sua voz. Olha que lindo, e só você tem esse timbre. Pode ter algumas pessoas com timbres parecidos, mas você é única, você é único para Deus. Você foi escolhido e você é único para Deus. Só você toca desse jeito essa bateria. Só você consegue bater desse jeito, você tem o seu jeito de tocar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Para o coração de Deus, a sua arte, ela é específica e única. Por isso não volte atrás. Só você pode entregar a arte desse jeito que você entrega. O seu jeito simples. E é importante, né, a gente pensar, né, meu Deus, eu tenho me aperfeiçoado, porque a arte ela precisa ser revestida de beleza. E é claro que nós vamos tratar nessa temática de beleza aqui, não somente na questão da estética em si. E quando eu falo de estética, eu estou falando de aprimoramento musical, que nós precisamos sim aprimorar o dom que Deus nos deu de cantar, de tocar, ou de escrever, de esculpir. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos formar, porque ninguém merece chegar no lugar, a pessoa que está cantando desafinada, está tocando atravessado, tudo de qualquer jeito. Se bem que de vez em quando é errado, tudo bem, gente. A gente erra, não tem problema errar, né? Todo mundo erra. Mas será que eu tenho me aperfeiçoado naquilo que Deus me pede para dar o melhor para Ele? Não por questão assim, de se sentir a melhor, porque eu quero ser a melhor, porque eu quero ser vaidosa, não é por questão de vaidade, por se sentir a tal, não. Mas porque aquele que te habita, o artista que te habita, merece o melhor de você. Ou você tem entregado o seu dom de qualquer jeito, né? E é interessante você entender que você não é artista para você mesmo. Por isso que João Paulo II ele tem uma parte no documento que ele fala assim, que o artista ele está vinculado a um bem comum. A sua arte ela deve gerar bem comum, gerar bem para o outro. Ela deve gerar vida para o outro. Ela não pode ser uma realidade implodida, né? Você não pode sufocar aquilo que Deus te deu. Né? E aqui a gente pode pensar lá em Mateus 24, na parábola dos talentos, né? O camarada enterra o talento lá, e aí, como é que fica? Nós muitas vezes pensamos, por que a gente enterra os nossos talentos? É por causa do nosso orgulho. Às vezes a gente se compara, porque fulano faz assim, fulano faz daquele jeito. Eu não vou saber fazer igual fulano, não vou não. Começa a enterrar, vai enterrando. E quantas vezes nós vamos enterrando por causa de espírito de comparação, por causa de orgulho, por causa de inveja? A gente enterra o talento porque a gente se vitimiza. Né? Músico, então, que tem uma sensibilidade mais aflorada, ama se fazer de vítima. Ama. Eu sou musicista, eu sei como é que funciona. Né? Mas é interessante por isso esse olhar interior que João Paulo II diz, nós precisamos lançar um olhar interior sobre mim, sobre nós mesmos primeiro, sobre tudo
e assim gerar um hino de louvor e de gratidão a Deus, né? Expressar nossa arte. Porque se eu olho para o meu interior, eu começo a perceber o que é realmente, o que motiva a minha arte, o que me motiva a ser artista cristão. Já disse, artista cristão é aquele que gera vida. Se você não gera vida para o próximo, se você não está comprometido com o bem comum, você está negando a sua essência de artista cristão, de ser batizado, de ser mergulhado no Espírito Santo. Né? É interessante e é importante a gente perceber que ao longo da história, mas eu vou tratar sobre isso agora há pouco. João Paulo II ele diz assim que a igreja precisa dos artistas. A igreja necessita da arte. Para transmitir a mensagem de Jesus Cristo, a igreja precisa da arte. E olha o que ele fala. A igreja tem igualmente necessidade dos músicos. Falando diretamente para os músicos, está no parágrafo 12 da carta, tá? A igreja tem igualmente necessidade dos músicos. Quantas composições sacras foram elaboradas ao longo dos séculos por pessoas profundamente imbuídas pelo sentido do mistério. Pessoas imbuídas pelo sentido do mistério. E aí a gente vê que ao longo do tempo, a igreja, a arte ela nasce no seio da igreja, né? As artes sacras, né? As pinturas nos templos, lá quando a igreja já se tornou a religião oficial do império, desde a igreja primitiva, quando começou a criação lá de Carlos Magno, começou a liberação de criação das igrejas góticas, né? E toda aquela parte artística, aquelas torres, né? Aquelas esculturas. Meu Deus, a arte ela vai sendo gerada no seio da igreja. Até quando a gente estuda um pouco a história da música, Gregório Magno, vem de Gregório Magno, né? Que começou lá com o canto gregoriano. Então, a igreja ela traz essa cultura musical, artística para a história, né? Até a Idade Média a gente vê que aflora, né? Na Idade Média, então, meu Deus do céu, né? Há essa manifestação assim da arte. Porém, quando entra a Idade Moderna, né? O modernismo, ele desvincula o homem a Deus. Porque o homem começa a viver uma realidade de ausência de Deus e até mesmo de repugnância de Deus, o homem moderno, né? Eu não quero saber desse Deus. E aí nós vamos percebendo que a arte que vinha, né, quando ele fala aqui, né, desses homens e dessas mulheres que eram mergulhadas no mistério, na modernidade é como se esse mistério começasse a ser sufocado. E a arte ela vai começando a entrar numa espécie de degradação. Tanto que a gente vê hoje, né? A arte cristã ela deve gerar vida, mas nós vemos que muitas hoje realidades aí no mundo afora usam a arte como geradoras de morte. Quantas músicas geram morte hoje? Quantas imagens, quantas esculturas, quantas pinturas, quantos escritos geram morte hoje? Então a arte sendo usada como transmissora muitas vezes de morte espiritual mesmo, né? Onde não traz vida. E é por isso que neste tempo, e aqui eu quero pegar aqui um tópico importantíssimo, porque é neste tempo pós-moderno, neste tempo que Deus te chamou a ser um artista cristão, em que nós estamos vivendo uma degradação da arte e da beleza, do belo em si, né? Por quê? Porque a beleza ela não é só tipo assim, nossa, que sonzeira, né? Aquele som ali tá top, meu pai do céu, não é só essa beleza estética do som em si, né, da execução, nossa, como aquela pessoa canta bem, como aquela pessoa, né, mas quando a arte ela está desvinculada do belo, e essa beleza que eu quero dizer que não é só essa questão de cantar e tocar bem e questão de conceito, né, de beleza estética, mas a beleza que é o próprio Deus, o belo que é o próprio Deus, quando a arte está desvinculada de Deus, ela gera morte. Às vezes pode estar sendo até bonitinho, cantou bem, tocou bem, mas se não traz a essência humana de Deus ali, divina, né? Do Cristo homem, do verbo encarnado, ela não gera vida, né? E é interessante que quando a gente olha para esses dados históricos, o próprio João Paulo II, na carta, ele fala sobre isso, né?
desse rompimento. Ele fala que o clima do modernismo levou a uma certa separação entre o mundo da arte e o da fé. A arte ficou de um lado, a fé de outro, né? E aí ele diz que a igreja, por isso que os padres, após o Concílio Vaticano II, os padres do concílio escreveram uma mensagem aos artistas. Olha que lindo. E ele cita essa mensagem no parágrafo 11 da carta. Ele diz assim, ó, o mundo em que vivemos, né, o mundo atual, tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza como a verdade é a que traz alegria ao coração dos homens. É este fruto precioso que resiste ao passar do tempo e que une as gerações e as faz comungar na admiração. Ou seja, trazer para o nosso tempo atual a mensagem de vida. Trazer de novo a mensagem da fé. Deus te chamou, meu filho, minha filha, para ser um artista que gera vida em um mundo que está mergulhado na morte, no desespero, na pobreza da beleza, mergulhado na feiura do pecado, está desfigurado. Ai, meu Deus, que Deus nos dê força, né? Para irmos em frente. E São João Paulo II, ele fala da beleza. Ele cita uma frase de um grande escritor russo do século XIX, chamado Dostoiévski, psicólogo, filósofo, jornalista. Esse escritor russo, ele diz assim, a beleza salvará o mundo. Você concorda com essa frase? A beleza salvará o mundo. Quem é o belo? Quando eu entendo quem é a beleza, eu consigo entender essa frase. Essa frase é uma das frases mais comentadas assim, né, da carta, né, porque é uma frase de um escritor, um grande escritor, né, se não for um dos maiores aí, um dos maiores com certeza do século XIX, que é o Dostoiévski, né? Quando ele diz essa frase, a beleza salvará o mundo, que é tão conhecida e por aí afora, né, uma frase tão conhecida, mas conhecida assim, né, em vários outros sentidos, não no sentido real, no sentido da sua profundidade. A beleza salvará o mundo. Se eu entendo que a beleza é Deus, eu entendo que Deus já se encarnou. Deus se fez homem, Deus desceu a nossa condição para salvar o mundo. Mas beleza, Deus já salvou o mundo. O mistério da morte, né? Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ali está o mistério da nossa salvação. Mas por que então que João Paulo II cita uma frase de um autor que está colocando o verbo no futuro? Salvará o mundo. Deus já salvou o mundo. Amém? E aí me fez pensar. E aí traz o quê? Primeiro que eu entendo que essa ideia de que Jesus é o rosto de Deus, o próprio João Paulo II diz, né? Jesus é o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 24, se eu não me engano, está escrito, e o próprio João Paulo II cita isso também na carta, está escrito que era proibido esculpir imagem de Deus, né? Porque o grande eu sou, né? Qualquer representação material, porque ele transcende, ele está além, né? Então não tinha que ter nenhuma representação material do grande eu sou, ele é mistério, né? Não tem como. Aí sim, podia esculpir as imagens dos querubins, colocar, né, em volta da arca. Então no Antigo Testamento não se podia, né, esculpir a imagem de Deus. Por quê, né? Porque o próprio Deus quis esculpir a sua imagem na carne de seu filho. Jesus é o rosto. Jesus é a imagem. Jesus é a face de Deus. A sua arte deve ser expressão da face de Cristo. A face bela de Deus. A face humana de Deus, do Verbo encarnado. E quando a gente volta aí para esse sentido, salvará, mas ele já nos salvou? Salvará por quê? E aí eu entendi que
esse salvará é porque Deus quer contar agora comigo e com você, com a sua arte, com o seu tocar, com o seu cantar, com a sua voz, com o dom que Ele te deu. Deus quer contar com a sua arte, porque Ele já salvou o mundo, sim. Mas quantos não conhecem a salvação? Estão mergulhados ainda na idolatria, no pecado, na indiferença. Estão mergulhados na morte. Então a sua arte, ela traz, porque Jesus vai voltar. Então ela deve trazer esse sinal escatológico. O que seria esse sinal escatológico? Vem do grego escatom, né? Escatom, a gente pode dizer que é o quê? Esse viver na terra com o olhar nas promessas do que virão, né? Escatologia. Por exemplo, o ser consagrado é um ser escatológico, é um sinal escatológico, né? Porque na palavra de Deus diz que no céu nós vamos viver como anjos, lá ninguém vai se dar em casamento. E a vida celibatária, a vida consagrada, é uma vida que já traz essa antecipação do que vai ser lá no céu, porque lá vai ser só um esposo. O cordeiro será o esposo. E olha que interessante, quando eu falo de o ser consagrado é um sinal escatológico, né? Significa que eu vivo aqui já aquilo que eu espero viver lá no céu, diante daquele que é o meu esposo. Lá só ele será o nosso esposo, né? Só o cordeiro. Então, quando eu falo de escatologia, eu falo dessa união entre a terra e o céu na missa. O que acontece na missa? Na missa acontece o escatom. Na missa o céu se une à terra. Meu Deus do céu. A minha arte, ela é escatológica, ela deve ser um sinal escatológico. Ela deve trazer o céu à terra. Quando eu abrir a minha boca para cantar, o céu tem que descer. Naquele lugar, eu estou falando isso, é mesmo. Quando eu tocar aquele instrumento, a glória de Deus tem que vir naquele lugar. Eu sou artista cristão ou eu estou vivendo para mim mesmo? O rosto de Deus tem que resplandecer, por isso da beleza. Essa é a profundidade da beleza, né? E essa beleza, gente, a gente tem que entender que ela não está associada simplesmente àquilo que nós achamos como bonito, tá? A beleza muitas vezes está associada à dor. Como assim, irmã? Dor, sofrimento. Dor não é bonito, não é belo. Olha só. Quando a nossa arte, se ela é vista somente como consolo, né? Como um consolo, ela pode se tornar utilitarista, né? Eu sou útil para aquilo, eu vou lá porque estão precisando de alguém para tocar, né? Porque eu vou ser útil para aquilo, eu vou ser útil para cantar, eu vou ser útil para ir lá tocar, eu vou ser útil para fazer isso, né? Mas se eu paro no utilitarismo, e olha que nós somos servos inúteis, né? Diz a palavra, então não combina muito com a gente, cristãos, né? Essa questão de utilitarista, eu me perco na essência. Então ela não pode ser só consolo. A dor, ela vem me despertar para aquilo que é essencial muitas vezes. Por exemplo, a verdade é que a nossa arte muitas vezes vai nos custar. E se não nos custar, ela tem que ser questionada. Se realmente estamos fazendo só por nós mesmos, ou por vaidade, ou por Deus. Você já ouviu aquele ditado que a gente só joga pedra em árvore que dá fruto? Se as pedras não estão vindo, será que você está gerando fruto? É um ditado que tem uma lógica em si. A dor são as pedradas que nós recebemos. Às vezes da vida, às vezes das realidades que acontecem, às vezes de pessoas, né? Julgamentos, sei lá o que você passa, o que você vive. Não sei quais são as provas, né? Mas a dor, ela deve testemunhar a você que você não pode parar nela, porque o Espírito que te habita é maior do que a dor. A dor não pode parar um cristão que é mergulhado no Espírito Santo, ela não pode. Pelo contrário, ela fortalece ainda mais um cristão. Foi o que aconteceu na vida dos santos. A dor para eles eram motivos de graça, de alegria.
A nossa arte, ela só vai dar fruto quando eu estiver firmado em Deus. Vamos pensar agora numa árvore. Uma árvore que firma as raízes, né? Quando eu estiver na rocha, né? Uma árvore que firma as raízes. O que seriam essas raízes? Vida de oração. Você é artista, você é um homem e uma mulher de oração? As suas raízes estão firmadas. Você está ligado à videira? Por que eu trouxe essa imagem da árvore? Porque quando o vento vem, se as minhas raízes não estão firmadas, o vento vai derrubar a árvore. Ela pode ser linda, você pode cantar bem, ela pode ser florida, você pode fazer aqueles melismas, altos melismas na voz, você pode fazer aquela escala pentatônica de cabeça, de ponta cabeça, virando um violão para lá, a guitarra para lá e para cá. Você pode fazer aquela virada na bateria extraordinária, cara. Se você não for um homem e uma mulher de oração, a dor vai te derrubar. Porque somente em Deus você consegue suportar e viver as realidades de dor e transformar essa dor em arte e vida. Transformar essa dor em vida. Se você está firmado, se essa árvore está firmada, quando o vento vier, quanto mais forte for o vento, quanto maior forte for a dor, a provação, esse vento vai favorecer para que as sementes e os frutos sejam lançados em outros campos, em outras terras, em outros corações. Consegue perceber que o problema não é sofrer, o problema é quando nós não estamos enraizados numa vida de oração. Porque quando nós estamos firmes em Deus, a nossa arte tem sentido e a dor faz com que ela chegue mais longe. Já reparou que os compositores, não sei se tem algum compositor aqui me assistindo, mas eu falo assim por mim, né? Deus esmaga o nosso coração para que dali ele aperta para poder... as composições da irmã Ana Paula é primeiro para a irmã Ana Paula. São de experiências que eu vivo com Deus. São de experiências de dor, de alegria, de esperanças, de perdas, de decepções, de frustrações, de revoltas. São experiências humanas que eu vivo com Deus e que ali naquele momento ele esmaga o coração e aí vai nascendo as canções. Nós, artistas, nós devemos estar abandonados em Deus para que Ele faça o que Ele quiser em nós, para que Ele tire proveito até da dor. São João da Cruz, um grande artista, um grande poeta, escritor, ele expressou a sua arte, foi preso 9 meses num cárcere pelos seus co-irmãos de comunidade, gente. E lá nesse cárcere ele levava chicotadas, né, as disciplinas. Tinha dias que ele tinha que ficar estirado na porta do refeitório, os irmãos tinham que passar por cima dele. Ele ficou preso 9 meses num lugar onde mal não tinha nem uma janelinha, tinha só um buraquinho assim. Ali ele tinha que fazer as necessidades fisiológicas. Então ele ficou sem tomar banho, então o cabelo cresceu, barba cheia de piolho, aquele lugar ali que fedia, né? Por quê? Porque ele tinha que fazer as necessidades fisiológicas ali naquele espaço mesmo. Você imagina um ser humano preso 9 meses num cubículo. E às vezes saía de lá para quê? Para levar chicotada. Saía de lá às vezes para comer e ele tinha que mendigar. Ele tinha que mendigar o pão, o resto, né? Tinha dias que ele tinha que mendigar o resto do que sobrava e ele só comia o resto do que sobrava do prato dos outros frades. E se os outros frades dessem a ele esse resto. São João da Cruz nessa situação. São João da Cruz nesta realidade, neste cárcere, ele pede ao carcereiro, me dá um pedaço de papel e uma tinta, uma pena, para eu escrever. Às vezes ele comia só pão e água, né? Uma realidade dramática. E com aquele papel e aquela tinta, aquela pena, ele escreveu poesias magníficas.
que foi o cântico espiritual. Depois você leia o cântico espiritual de São João da Cruz, onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemidos. Como servo fugiste, havendo-me ferido, saí por ti clamando, já eras ido. Ó cristalina fonte, que nesses teus semblantes... se for falar aqui, meu Deus. Sabe por que São João da Cruz expressou a sua arte numa situação de dor tremenda? Porque não existia dor capaz de calar o artista que o habitava. Não existia sofrimento capaz de sufocar o Deus que resplandecia dentro dele. Meu irmão, falando sobre cárcere, você lembra que teve uma época que o povo de Israel foi levado para o exílio da Babilônia? Pois é. No Salmo 136 diz assim, às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Chorando, lembrando de Sião. Estavam presos na Babilônia, lembrando de Sião, chorando. Nos salgueiros daquela terra pendurávamos então as nossas harpas. Harpas. Então, é um artista que está falando aqui, né? Porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Olha que realidade. Eles estavam longe da sua terra, estavam no exílio. E lá os opressores deles estavam pedindo, canta para nós, canta um cântico lá da sua terra, canta um cântico lá, que vocês cantavam lá na sua terra. Olha o que eles dizem, como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão se paralise. Não vai tocar mais, hein? Cuidado. Que a minha língua se apegue ao palato. Não vai cantar mais, hein? Se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Queridos irmãos, entendam. Talvez nós estejamos passando por exílios babilônicos interiores, por cárceres, interiores, como João da Cruz estava. Aquele cárcere exterior não sufocou o Deus que habitava a alma de João da Cruz. E aqui no exílio da Babilônia, esse artista está dizendo como que eu vou conseguir cantar um cântico da minha terra, se eu estou aqui na Babilônia, se eu estou preso aqui na Babilônia. E aí ele se lembra, que a minha mão se paralise, que a minha língua se colhe ao céu da boca, ao palato, se de ti em Jerusalém eu me esquecer. Você sabe de onde você veio? E aqui eu quero trazer a sua origem, porque quando a gente não sabe de onde a gente vem, a gente se perde no caminho, porque a gente não sabe nem para onde que a gente vai. Você vem de Deus. Por isso que você é um ser eterno, prometido a uma glória eterna, para voltar para Deus, Santo Agostinho diz, Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar no lugar de onde eu vim, que é em Deus, Enquanto eu não repousar em Deus, dizia Agostinho. Quando eu entendo que eu venho de Jerusalém, eu posso dizer que eu venho de Deus, eu posso entender essa questão de Jerusalém. Ai de ti, irmã Ana Paula, se você se esquecer de onde você vem, da sua terra. Você não pertence a este mundo, você veio do céu. E você é prometida para Jerusalém celeste, você está aqui. E ai de ti, artista, se você se esquecer de onde você vem. Ai de ti, artista, se você se esquecer para onde você vai, para o céu. Ai de ti, a sua arte não tem sentido. A sua arte só terá sentido quando você realmente estiver mergulhado nesta realidade. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Se eu não tenho a intenção de transmitir esse ser de Deus, que eu tenho que ser de Deus na minha arte, ela não vai ter sentido.
Quem me faz cantar e expressar a minha arte é o dono da minha arte. É o dono dela. Mesmo que eu esteja no exílio da Babilônia, mesmo que eu esteja nas minhas prisões espirituais, eu não sei qual é o exílio, qual é o pecado, qual é o vício, você é artista, você precisa olhar para o seu interior e ver o que é, qual é o exílio que está aí. Mas não se esqueça que paralise a sua mão e que se colhe a sua língua ao céu da boca. Você não cante e não toque mais se você se esquecer do céu, se você estiver cantando e tocando para a sua vaidade, para o seu ego. Não é para isso. É para Ele. Você foi escolhido por Ele para ser transmissor da salvação dEle. Por isso que a beleza, ela é pascal, né? Ela nos lembra esse caminho, essa passagem, né? Do sofrimento para chegar ao triunfo. E para chegar ao triunfo, eu preciso passar pela dor. Como um esportista que quer chegar lá no triunfo do esporte, ele vai precisar passar pela dor do treino. A gente muitas vezes quer chegar, né? Eu quero ser, né? Meu irmão, se você não estiver em Deus, se nós nos esquecemos do céu, nossa arte não tem sentido. E eu quero associar aqui a palavra beleza a uma conotação muito interessante. João Paulo II diz no parágrafo 6 assim, ó: tudo que conseguem exprimir naquilo que pintam, modelam, criam, não passa de um pálido reflexo daquele esplendor que brilhou por instantes diante dos olhos do seu espírito. Ou seja, o que você reproduz com a sua arte, com o seu cantar, com o seu tocar, não passa de um reflexo, ele ainda fala um pálido reflexo daquele esplendor que brilhou. Qual seria esse esplendor que brilhou sobre o seu espírito? Aí ele fala assim: o crente não se maravilha disto. Sabe que debruçou por um instante sobre aquele abismo de luz. Debruçar, gente, que linguagem. Debruçar por um instante sobre aquele abismo de luz que tem a sua fonte originária em Deus. Quem é a luz? Deus. E aqui eu quero associar a palavra beleza com luz. E aqui eu quero trazer um pouco a mentalidade russa, porque os russos, a palavra beleza no radical russo é a mesma, tem o mesmo radical da palavra cor. E para os russos, beleza está totalmente vinculada ao sentido de cor. Eles não entendem beleza como forma, né? Uma formosura, não. Os russos entendem beleza como cor. E aí eles trazem uma outra profundidade. Mas a cor se revela pela luz. Por exemplo, eu só consigo saber que essa cor da flor aqui é lilás porque ela tem luz aqui. Se tivesse tudo apagado, eu não estava enxergando a cor, né? Então as cores, né, da sala aqui onde eu estou, as cores daí onde você está, você só consegue perceber, identificar as cores por causa da luz, né? Então esse sentido de beleza com luz é muito importante. Por isso que eu estou trazendo um pouco aqui dessa questão, porque se você olha, por exemplo, no hebraico, o que seria esse luz, esse resplandecer, né? No hebraico a gente traz a palavra Shekinah, que é a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, né? Do brilho de Deus, a Shekinah de Deus, né? A nossa arte, ela deve ser transmissão da Shekinah de Deus, do brilho de Deus. Lembra de Moisés? Quando Moisés encontra Deus no monte, ele desce com a face resplandecendo. O seu canto resplandece Deus, a glória de Deus. Quando você cantar, a glória de Deus tem que descer naquele lugar. Quando você tocar, a Shekinah de Deus tem que encher aquele lugar. Quando você expressar a sua arte, a glória de Deus tem que libertar os cativos naquele lugar. E você só vai conseguir resplandecer se você primeiro receber essa luz de forma, no abandono, de dizer: eu estou aqui, Senhor. Faça-se em mim o que o Senhor quiser, como ela disse, como Maria disse. Fiat voluntas tua.
faça-se a tua vontade. Tem um teólogo, um crítico literário russo, o nome dele é Vladimir Soloviev. Ele é poeta, um teólogo também, do século XIX. Ele escreveu algo muito interessante, questão da beleza, né? Dessa ligação com a beleza com a luz, né? Ele fala assim: a beleza é uma sinergia, é uma interação entre a matéria e a luz. Sem a luz, a matéria não é bela. Porque pode ser bonito do jeito que for, mas se não está iluminada, essa flor é linda. Mas se ela não tivesse luz aqui, como que eu ia ver a beleza dela? Então eu preciso da luz para ver a beleza, certo? Olha que interessante. Aí ele diz: sem luz a matéria não é bela. E sem a beleza da matéria, a luz não é bela. Porque a matéria pode ser, né, feia, mas ilumina, é feia, mas a luz também não se torna bela, né? Mas olha que interessante. Quando a gente trata dessa realidade de eu precisar resplandecer a luz, quando eu resplandeço a luz, eu resplandeço belo. E aqui a gente pode pegar um exemplo. Vocês sabiam que o carbono e o diamante, eles têm o mesmo material, a mesma composição química? O carbono, que é o tipo carvão, né? E o diamante, eles têm a mesma composição química. Porém, olha que interessante, o carbono, quando ele recebe a luz, ele ofusca, né? Ele é, como que eu posso dizer? Ele sufoca a luz, né? Ele não resplandece. Já o diamante, quando é tocado pela luz, o diamante, o que ele faz? Ele reflete a luz de forma a até mesmo multiplicada, ele multiplica aquela luz, né? Ele irradia. Ele potencializa a luz, digamos assim, né? Deus está brilhando sobre a sua alma, Deus está brilhando, resplandecendo sobre você agora, nesse momento, amém? A glória de Deus, a Shekinah de Deus está aí, diante de você. Ele está no meio de nós, a luz está no meio de nós. Essa luz, quando resplandece sobre você, você sufoca, você é carbono? Ou você potencializa essa luz fazendo com que ela se multiplique como diamante? Você é carbono ou diamante? Quem ofusca não transmite a beleza. O diamante transmite a beleza. Então a beleza está vinculada a essa realidade de luz, né? E aí eu gostaria de falar para vocês também um pouco sobre essa ligação da beleza, do belo, com outras duas realidades transcendentais, porque a beleza ela é uma realidade transcendental. E quando eu falo de realidade transcendental, eu explico sobre isso no meu livro. Tem um capítulo no meu livro que é o que é o belo, que é o capítulo 6 do meu livro. E aqui no capítulo 6 do meu livro, olha que interessante, né? Fui convidada para falar um tema sobre beleza e escrevo sobre beleza no meu livro. Então aqui eu trato sobre algumas realidades sobre o ser humano, né? O Segredo de Ser Você. Você pode adquirir aí pela internet o livro, só pedir. Graças a Deus está sendo uma bênção, né? Muitas pessoas têm mandado testemunhos assim, tem sido uma graça na vida de muitas pessoas. Escrevi de forma muito simples, né? Sintetizada também. Mas aqui eu trato um pouco sobre essa realidade transcendental, né? O que seria isso? Quando eu falo de realidade transcendental, é aquilo que transcende, que está além de mim. Então não é aquilo que eu crio, é aquilo que eu tenho acesso. É aquilo que eu preciso ter acesso, né? A partir da minha inteligência, né? Eu vou entrar muito assim, nos conceitos de fenomenologia, né? A consciência que está em relação a algo. Mas algo importante que a gente vai precisar entender aqui é que essas três realidades transcendentais que está além, ou seja, eu não crio a minha própria verdade, eu não crio o bem e eu não crio a beleza. Essas realidades são existentes, transcendem a mim e eu tenho acesso à verdade, ao bem e à beleza, ok? Então eu entendo o que é essas realidades. A beleza, ela está à realidade ao que é o bom e ao que é a verdade, ao que é o bem e a verdade.
Ela está vinculada a essas duas realidades. Tanto que na página 65 do meu livro, eu falo assim, ó, a beleza interior, porque hoje a gente se preocupa muito com estética, né? Hoje a gente só quer saber de parecer bonitinho nas redes sociais aí, né? Mas você tem cuidado do seu interior. Às vezes o interior tá podre, tá morrendo aí, cheio de bicho, de tudo, né? E a cara tá linda, o tupete tá perfeito, né? Aí a gente põe lá, pega aquele instrumento bonito, limpa o instrumento bonitinho, vai lá tocar, passa o gel no cabelo, né? Mas dentro, no interior, tá só o bagaço. Então, eu trato muito sobre a questão do interior do homem nesse livro, né? Muito importante. Então, a beleza interior está relacionada a uma vida que cumpre as finalidades, ou seja, uma vida que vive na verdade. O homem foi criado com finalidades. Eu não vou entrar muito nessa temática porque não vai dar tempo. Mas aí vocês podem ler o livro depois. Tá bom? Falo bastante outras realidades aqui sobre o ser humano, sobre autoconhecimento, sobre vida de oração. É um livro antropológico, como eu falei, mas que todo mesclado de espiritualidade, né? Santos carmelitas também, né? Então, enfim, sobre o ser humano, um pouco dessa essência do ser humano em si, como imagem e semelhança de Deus. Autoconhecimento, né? O homem que quer olhar para o seu interior, né? Então, acho que você vai gostar do livro. Então, ele fala assim, a beleza interior está relacionada a uma vida que cumpre as finalidades, que vive na verdade, e ela cumpre as finalidades e a ordem das coisas criadas, né? Tudo foi criado com a finalidade, praticando o bem. Ou seja, em resumo, o que seria a beleza, né? A beleza é a vivência da verdade na prática do bem. Viver a verdade praticando o bem. Assim eu consigo realmente transmitir o belo na minha arte. A própria vida é uma arte, né? Todos somos artistas, né? Mas nem todos no sentido do termo da palavra, como João Paulo II diz, né? No sentido do fazer, né? Então, Santo Agostinho, ele gostava de dizer uma frase muito interessante. Ele fala que o amor nos torna belos, né? É o amor que nos torna belos. Santa Teresa dos Andes, uma santa carmelita, morreu com 19 anos, viveu 11 meses no Carmelo, morreu de tifo, né? Uma santa espetacular, Santa Teresa dos Andes, né? Falando aqui agora, né? Me lembrei, ela diz assim que só Jesus é belo e só Ele pode alegrar-me em um de seus escritos espirituais, né? Que mulher, meu Deus! 11 meses só no Carmelo e foi canonizada, né? Meu Deus do céu! São João Paulo II, no parágrafo 3, diz assim, a beleza ela é a expressão visível do bem. Escreve Platão, a força do bem refugiou-se na natureza do belo. Olha, ele cita Platão, a força do bem refugiou-se na natureza do belo. E tem alguns estudiosos que dizem que nesses três transcendentais, né, nessas três realidades, beleza, verdade e bem, tem alguns estudiosos que dizem que o belo está acima da verdade do bem. Você fala, mas como, né? Pode estar acima da verdade do bem? Aí você pensa, né? Por exemplo, um bem imposto, ele se torna aparentemente um mal, porque se torna uma ditadura, mesmo sendo um bem, mas foi imposto, né? O bem, ele deve ser posto com beleza. Ele precisa da beleza para ser posto, né? Uma verdade, por exemplo, uma verdade dita com... porque eu sou o dono da verdade, eu falo o que eu penso, essa é a minha verdade mesmo, e eu acho que a verdade tem que ser dita, e chega, você acaba com a pessoa, né? Você mata a pessoa. Então, a verdade, ela precisa do belo para ela ser posta também, senão ela não gera vida. Ela vai... Então, olha que interessante, o belo ele vai meio que ele vai envolvendo essas realidades e dando sentido a elas, né? Dependendo de como eu falo, de como eu faço bem, eu machuco, eu firo, eu mato. Então, eu preciso da beleza, eu preciso fazer de forma bela, né? Praticar a verdade, né? Praticar o bem. Um outro escritor, padre, um padre Marte, morreu com 40 anos esse padre, que é o Pavel Florensky. Pavel Florensky, ele tem uma frase fantástica, que eu já estou acabando a formação, né, para não me alongar muito, coitado, vocês devem estar cansados. Mas é importante a gente se formar, gente. Eu estou sendo bem, assim, um pouco assim, até bem catequética mesmo, porque às vezes a gente quer muito oba-oba e a gente não se fundamenta naquilo
que nós precisamos realmente cuidar do nosso interior, formar mesmo. Não é só chegar lá e tocar e cantar e fazer de qualquer jeito. Nós precisamos conhecer a igreja, nós precisamos estudar, nós precisamos mergulhar na Sagrada Escritura. Ser artista cristão não é só chegar e cantar e tocar ou só tentar fazer bonito lá, não. Mas é mergulhar na fé que você acredita. Senão, você está vivendo para você, né? Então vamos lá. O Pavel Florensky diz assim sobre a beleza. É fantástico essa frase, meu Deus, o pensamento dele. A verdade manifesta o amor. Cristo. A verdade manifesta o amor. Quem é o amor? Cristo. O amor realizado é a beleza. Olha que lindo. Quando eu realizo o amor, meu Deus, só isso aqui já dá um retiro, né? Ai, se for falar tudo. A beleza, só um momentinho. A beleza realizada é como uma manifestação da verdade, como o amor. A igreja é bela porque há comunhão de pessoas. Se não existe a beleza da relação, não existe a verdade. Então o artista ele deve estar sempre aberto a relacionar-se. E relacionar-se é sempre um risco. Eu trato um pouco sobre relacionamento com o outro, consigo mesmo. Dá uma lida depois. Então, é interessante eu entender que é relação, né? Então, existe a beleza da relação, né? Se não existe a beleza da relação, não existe a verdade. Se é assim, a beleza é uma comunicação teúrgica. O que é teúrgica? Essa palavra vem do radical grego, theoi, né? Theo, Deus, oi. Teúrgica significa obra de Deus. Então, ele está querendo dizer aqui, a beleza é uma comunicação de obra, né? Teúrgica, de obra de Deus, é uma comunicação divina. De Deus, meu humano mesmo, né? Até nas nossas relações, nas nossas paróquias, nosso grupo de oração, nossa comunidade, a beleza ela deve ser manifesta no relacionamento, né? Não adianta eu ir lá tocar bonito e ser grosso com o irmão. Isso não é belo. Isso não é transparecer. A sua arte, ela é potencializada nas suas atitudes. Como cristão, você está amando? Você vive o amor? A verdade se manifesta na relação. No seu ser artista, no seu ser para o outro, né? E ele diz aqui, ó, então essa comunicação teúrgica, divina, né? A beleza é essa comunicação divina. É quando a verdade se revela como amor e o amor transfigura. A sua arte se revela como amor? A sua arte tem transfigurado as pessoas? As pessoas que escutam o seu cantar e o seu tocar são transfiguradas pelo amor? Pergunta para você mesmo. Gente, isso é muito profundo. É interessante a gente perceber que, meu Deus do céu, hoje a gente fala assim, mas hoje o mundo precisa ser melhor. E um dia perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né? Como que eu melhoro o mundo? Ela respondeu, né? Começa você. Seja melhor. Se você for melhor, o mundo vai ser melhor. Às vezes a gente quer mudar tudo lá fora, né? Porque aquele som não presta, porque aquele... Realmente, gente de Deus, a gente precisa melhorar tudo esse trem aí de som. Porque Deus merece o melhor, não é porque a gente precisa se amostrar, não. É porque Deus merece o melhor, né? Então, arruma direitinho o som, equaliza bonitinho, ensaia bonitinho, faz o negócio bonitinho. Pelo amor de Deus, ninguém merece chegar no lugar, o povo tá tocando tudo errado, atravessado, não. Né? Mas a transfiguração, ela não se dá simplesmente pela questão do externo em si. Ela se dá quando eu estou mergulhado no amor. É o amor que transfigura. É o amor que exala no meu tocar e no meu cantar, que transfigura aquela pessoa que está me ouvindo, aquele que está recebendo a minha arte e que dá sentido até à dor, ao que custa, né? E aí eu vou encerrando aqui. Santo Agostinho dizia, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eu tenho aprendido que não importa se a gente o amou tarde, essa beleza. Não importa se você está começando hoje esse caminho de ser artista de Deus, de ser um homem e uma mulher de Deus.
O que importa é que você começou a amá-lo. É que você começou esse caminho de desbravar o amor, a luz, a beleza, a arte. E o artista se santifica amando. Só no amor que nós conseguimos viver a santidade, meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos filhos, posso assim dizer, como Carmelita, né? Mãe das almas. Só amando nós nos santificamos. Não é brigando, não é tentando ser melhor, não é enterrando os nossos talentos. É só amando, porque o amor nos torna simples. O amor nos torna simples. O amor nos faz livres para expressar a nossa arte. O que fulano está pensando de mim? Diz Santa Teresinha, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Às vezes nós vamos para frente das pessoas, às vezes a gente trava por causa de orgulho mesmo. O que fulano está pensando de mim? Nossa, fulano, ciclano está pensando de mim. Na hora que você for tocar e cantar, a única coisa que você deve se preocupar é o que Deus está pensando de mim nesse momento. Aí você vai entender o sentido da tua arte. Você vai entender que é o amor que vai fazer com que você seja simples e que você não tenha medo de se arriscar, de se dar, de se entregar. O amor, ele leva a essa experiência da dimensão de se dar, de se entregar. Eu falo isso também no meu livro, né? De ser para o outro. Tem um capítulo só disso. Ser para o outro, se entregar. Isso é ser imagem e semelhança de um Deus que se entrega, né? Então, o artista se santifica amando. E só valerá a pena se for por amor. Só assim a sua arte será verdadeiramente bela. Só o amor nos torna belos. Santo Agostinho, o amor nos torna belos. Meu Deus, que Santa Cecília possa interceder por nós. Fiz com muito carinho essa formação, preparei com muito carinho essa formação para vocês, com muita simplicidade. É claro que dá para a gente falar de muita coisa aqui, mas como o tema foi arte, né, e beleza, então eu tentei realmente mergulhar muito no que São João Paulo II escreveu. Peguei os tópicos bem importantes da carta, né? Mas você que não leu a carta, leia a carta. Fantástica, fantástica. Então aqui foi só uma centelhazinha, né? E, queridos, eu quero terminar essa formação pedindo que a Shekinah de Deus possa resplandecer agora sobre toda a nossa paralisia, o que tem travado a sua vida espiritual, o que tem travado a sua vida artística, o que tem feito com que você não expresse a sua arte. Eu queria falar para você de um pensamento de Dostoiévski. Ele diz assim que para a maior parte das pessoas a beleza é tão misteriosa quanto terrível. É uma luta entre Deus e o demônio. E o campo de batalha é o coração do homem. Nós falamos sempre daquilo que nos dói. Esse pensador, Dostoiévski, era um homem religioso, né? Ele tinha pais espirituais e ele traz essa realidade de luta e o campo de batalha é o nosso interior. Eu estou no combate, filhos, com vocês. O campo de batalha é o nosso interior, onde é essa luta entre Deus e o demônio, né? Como diz esse pensador russo. Ele traz um pouco dessa temática também que os padres do deserto desenvolveram, né? Que é essa guerra, né? Esse combate interior que acontece no interior humano. O artista, ele não pode se esquecer nunca de que ele deve estar em combate e mergulhado na paz. Em combate porque estamos sempre numa realidade de combate. E a nossa arte, ela deve expressar vida mesmo em meio aos combates que nós vivemos. Eu peço agora que a graça de Deus possa vir sobre nossas misérias, sobre as nossas incapacidades, porque não podemos fazer nada sem Ele. Senhor, todo o bem que praticamos provém de vós.
porque o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Toda a verdade que nós conseguimos viver provém de vós. E a beleza que o Senhor quer que a gente expresse provém de vós, porque Tu és o belo. Senhor, dai-nos a graça de que a nossa arte possa ser reflexo da Tua face redentora. O brilho da Tua face possa realmente irradiar através da nossa música, da nossa canção, da nossa escrita, do nosso desenhar, seja o que for, Senhor. Do nosso contracenar, seja peças teatrais, do nosso dançar, seja qual for, Senhor, a realidade artística que o Senhor nos convida a viver, eu te peço, dai-nos a graça de amar. Reveste-nos, Senhor. Dai-nos a graça de sermos diamante, de potencializarmos o Teu brilho em nós. Tua é a honra, Tua é a glória. Nós te pedimos tudo isso pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada a você que acompanhou essa formação. Compartilhe aí com as pessoas que você acha que precisa escutar, né? Um pouco daquilo que Deus foi me colocando aqui. Estamos unidos, queridos filhos. Que Deus abençoe, viu? Conte sempre com as minhas orações.